Texto da Palavra de Deus, que nós temos na carta de Tiago, no capítulo 5, os versos 15 ao 18. Declaram assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Iremos nessa noite entrar num tema em relação justamente se a oração do justo, a oração com fé, ela é incondicionalmente respondida por Deus ou não. Um assunto importante de analisarmos nesta noite. Então, nesta noite, com a graça de Deus, vamos trazer uma mensagem breve aos irmãos. Eu gostaria, então, de remeter ao texto que lemos antes da oração. E, aparentemente, numa leitura superficial, poderíamos até achar, então, que a oração feita com fé, incondicionalmente, ela será respondida por Deus, levantando, então, o doente do leito de enfermidade, curando, e se houver cometido pecados, aqui ainda fala, ser-lhe-ão perdoados. Obviamente que isso também não é automático, uma vez que sabemos que apenas se houve naquele leito de enfermidade o arrependimento. Também fala do caso de Elias, e aquela oração de Elias só foi atendida justamente porque estava de acordo com a providência divina. Mas eu gostaria de ir para o próximo texto, que é em 1 João, capítulo 5, verso 14. Um texto que vai nos auxiliar também neste tema. Então, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versos 14 e 15, declaram o seguinte: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, já nesse verso 14, nos revela que apesar da fé que possamos depositar em um pedido diante de Deus, a fé, a confiança, será respondida, ele nos ouvirá se estiver segundo a sua vontade. O verso 15 declara: E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, aqui, mais uma lição para nós é dada nesse texto, e eu gostaria de apresentar para os irmãos 2 parágrafos de Ellen White que me impressionaram bastante quando eu li. Um material novo que veio às minhas mãos, é uma coleção de Spalding e McGann. Esses 2 homens fizeram uma coletânea de escritos da Ellen White na época dela. Alguns escritos ela tinha enviado para, em especial, trata sobre a oração em favor dos enfermos, tratando do caso em especial, justamente daqueles que são membros da igreja e tudo mais, né? Aqueles conhecedores da verdade. Ela fala em relação à reforma de saúde, à temperança, né? Todo esse aspecto que Deus, essa luz que Deus tem enviado e que deve ser aplicada, né? Colocada em prática. E vamos acompanhar, então, aqui os textos na tela, que são bem interessantes. Estão na página 17 e 18 do volume 1 desse material, então, que eu comentei. O primeiro trecho declara assim:
mas nem sempre é seguro pedir uma cura incondicional. Deixai vossa oração incluir este pensamento. Senhor, conheces todos os segredos da alma. Tu estás familiarizado com essas pessoas, pois Jesus, o seu defensor, deu a vida por eles. Ele os amou melhor do que possivelmente possamos fazê-lo. Se, pois, é para a tua glória e para o bem desses afligidos serem trazidos à saúde, pedimos em nome de Jesus que saúde seja-lhes concedida neste momento. Numa petição desse tipo, não se manifesta a falta de fé. Então, eu acho importante esse comentário final da irmã White, depois ela trazer um modelo para nós do que seria uma oração, né? Aqui ela coloca que muitas vezes algumas pessoas têm receio de colocar a sua oração de fé numa situação condicional, porque diante de uma condicionalidade parece que não está exibindo toda a fé possível. Mas ela diz: nem sempre é seguro pedir uma cura incondicional. Devemos abrir o coração a Deus e pedir que Ele faça o melhor. E aqui, então, é dito que não é falta de fé se expressar desta maneira. E também temos o parágrafo seguinte, que também fala do próprio caso de Jesus, o Redentor do mundo. E nos traz o seguinte relato logo de início: muitos serão postos a dormir em Jesus antes das severas provações do tempo de angústia que sobrevirá a nosso mundo. Outros textos já nos relatam, né, nos revelam em relação a isso, né? E, de fato, à medida que vai se adensando as angústias, ocorre isso. Esta é a outra razão pela qual devemos dizer, depois da nossa sincera petição: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Tal petição nunca será registrada no céu como oração sem fé. O apóstolo foi convidado a escrever: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. A partir disso, poderemos ver que não devemos julgar a todos indignos da vida eterna. Se Jesus, o Redentor do mundo, orou: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, depois acrescentou: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quão apropriado é para os quão apropriada é para pobres, mortais finitos se renderem à sabedoria e vontade de Deus. Aqui um erro, né? Não é infinito, mas sim mortais finitos, então se renderem à sabedoria e vontade de Deus. Então nós vemos nestes textos de maneira muito clara que se o próprio Cristo ele fez a oração nessa condicionalidade, devemos fazê-lo também. Isso não revela falta de fé. E também naqueles casos em que não é restabelecida a saúde, nem por isso significa que não foram perdoados os pecados, ou que de alguma maneira isso revela que foi selado o destino de maneira negativa. De modo algum. Existem variadas situações e entenderemos perfeitamente tudo isso apenas então do outro lado da eternidade. Aí sim poderemos enxergar com mais claridade como a providência divina agiu em cada passo que ocorreu, né? Eu gostaria de ler um último texto bíblico com os irmãos. Os irmãos acompanhem em 1 Pedro, no capítulo 4, um texto bem interessante também. 1 Pedro 4,
a partir do verso 7. Um conselho muito atual do apóstolo Pedro aqui, que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, aqui vemos como é importante os conselhos práticos que o apóstolo Pedro traz para a sua igreja. E ele continua agora falando das provações no verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E diz ainda: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Leitura apostólica maravilhosa que venha nos trazer convicção de trilhar a caminhada cristã independente das dificuldades, das provações. Como foi dito no texto, que não seja uma dificuldade, uma provação que nós mesmos trazemos contra nós, mas sim aquelas que são indissociáveis da vida do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão que quer viver à altura das normas que Deus pede. Possamos, então, sempre ter em mente tudo isso e que, de fato, nós possamos perseverar nas orações como igreja e, ao mesmo tempo, cientes de que, de fato, a resposta muitas vezes não é como nós gostaríamos, mas que possamos depositar fé em nosso Criador mesmo assim. Lembro ainda um material que nós temos no nosso canal do Movimento Adventista, foi lançado já há 10 meses atrás. São 2 partes de um estudo sobre o sofrimento e o pecado. Reflexões sobre o sofrimento e o pecado, que nós analisamos, dentre outros assuntos, analisamos a experiência de Jó. Também alguns outros casos, então, da época de Jesus, né? Algumas coisas que estavam no noticiário da época e que Jesus foi levado a ter que comentar, né? Sobre episódios de certas mortes de alguns galileus lá na época por causa de uma ofensiva de Pilatos e como Jesus agiu diante de tudo isso, né? Então fica aí a recomendação desse vídeo especial
aqueles que ainda não conferiram, creio que irão gostar. Termino assim a minha parte e que possamos cada dia mais estar mais cientes do que é a vontade de Deus para a nossa vida e ter fé em sua providência. Amém.